Olá, então estamos aqui na segunda parte da aula, em que vamos falar sobre o ciclo de vida do parasito, a morfologia e a infecção. Então, relembrando só para a gente ter uma ideia novamente, quando eu terminei a primeira parte da aula, eu mostrei o ciclo para vocês, para mostrar os detalhes das diferentes estágios do ciclo de vida da leishmania. No vetor flebotomínio, a forma principal, mais abundante, é a forma promastigota, que é a forma que é encontrada no intestino e que é capaz de multiplicar dentro do inseto flebotomínio. Depois que vários ciclos de multiplicação, essa forma ela consegue migrar para a parte da probóscide sob a forma metacíclica, que é a forma que é infectiva para os vertebrados. Então, essa forma é inoculada através da picada do flebotomínio, né? E essas formas promastigotas metacíclicas são fagocitadas por macrófagos ou por outro tipo de células fagocíticas profissionais. Dentro do macrófago, esses promastigotas se transformam na forma amastigota, que é a forma multiplicativa intracelular obrigatória, até que, depois de vários rounds de divisão, o macrófago se rompe e essas formas amastigotas dão continuidade ao ciclo, sendo englobadas por outros macrófagos. E o flebotomínio se infecta quando ele suga o sangue de um indivíduo contaminado. As formas amastigotas são liberadas no intestino do inseto e ele se diferencia normalmente para as formas promastigotas, que são as formas que vão se multiplicar no inseto vetor. Então, aqui, tendo um olhar com maior detalhe, eu já falei para vocês das três principais formas que a gente encontra. Então, essas formas promastigotas são as formas que têm esse corpo alongado, forma cilíndrica e um flagelo que emerge de uma bolsa. Esse flagelo ele bate e dá movimento ao parasito. Existem dois tipos de formas promastigotas. A forma promastigota pós-cíclica é a forma multiplicativa no flebotomínio, ela não é infectiva para vertebrados. A forma promastigota metacíclica é a forma que não se multiplica, mas ela é uma forma infectiva. Então, ela é encontrada no flebotomínio e esta é a forma que é inoculada no mamífero para causar a infecção inicialmente. E no mamífero, após a primeira entrada dessas formas promastigotas metacíclicas, ela vai se diferenciar por esta forma arredondada, que é a forma mastigota, e a partir daí o ciclo vai sempre perpetuar no hospedeiro mamífero somente em formas amastigotas. Então, é essa forma que não é móvel, ela é geralmente arredondada e o flagelo não é aparente, ele emerge da bolsa, mas ele é curtinho aqui, e a forma multiplicativa e infectiva nos mamíferos. Então, vamos olhar cada uma delas agora com mais detalhe. Então, aqui está o desenho esquemático da forma promastigota procíclica. Isso aqui é uma foto de microscopia óptica com o parasita corado. Então, isso que vocês veriam numa lâmina no microscópio, se tivessem essa prática dentro da disciplina de vocês. E essa aqui é o maior detalhe da forma, que é a forma vista numa microscopia eletrônica de varredura, mostrando esse corpo do parasita alongado e o flagelo que emerge de uma bolsa. Então, o parasita, como todo eucarioto, possui o núcleo, né? Esse núcleo envolto por essa membrana nuclear e muito próximo ao núcleo, ou contíguo ao núcleo, está o retículo endoplasmático. O complexo de Golgi, nesse parasita, ele é pequenininho e ele está aqui, né, representado por essa forma verdinha aqui, apontado. Esses parasitas possuem uma única mitocôndria que se estende ao longo do corpo
todo do protozoário, e a região de acúmulo de DNA mitocondrial, ela tem DNA compactado, aqui próximo à bolsa flagelar, e ela se chama de cinetoplasto, que é esse pontinho aqui que você consegue ver nessas formas que estão aqui, ó, coradas com um corante roxo. Tá? Além disso, existem organelas específicas, como o glicossomo, por exemplo, que é uma organela similar aos peroxisomos, só que ela é exclusiva de tripanosomatídeos, e ela se chama glicossomo porque várias enzimas da via glicolítica, ao invés de estarem livres no citoplasma desses parasitas, ela está concentrada nessa organela denominada glicossomo, e que também possui algumas enzimas que são encontradas em peroxisomos de outros eucariotos. Além disso, ela possui o ácido calcisomo aqui, que é uma organela que está regulando ela estoca diferentes íons, diferentes elementos no parasito, e também está relacionada ao controle dos estoques de cálcio intracelular. Existe uma bolsa flagelar aqui, que é formada por invaginação da membrana, e o flagelo emerge desta bolsa junto ao corpo, e ele é preso a uma estrutura paraflagelar, e ele, no seu interior, né, e ele é um flagelo que dá mobilidade ao parasito. Essa forma promastigota aqui, então, vista em maior detalhe, a gente consegue ver aqui, novamente, o glicossomo, algumas inclusões lipídicas, como o núcleo e o nucleolo estão organizados, e aqui a gente consegue ver, um corte, né, as diferentes pedaços da mitocôndria, com as cristas mitocondriais, e aqui o cinetoplasto com a concentração do material genético. Isso aqui é uma micrografia de um parasita, uma microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente consegue ver nitidamente várias dessas organelas, o cinetoplasto aqui com acúmulo de DNA, o corpúsculo basal, de onde emerge o flagelo, e aqui está a bolsa flagelar, olha, que é a invaginação da membrana, de onde sai o flagelo. Tá? E aqui também uma continuação da mitocôndria. E a partir da sobreposição de vários desses cortes em esquemas tridimensionais, é possível montar, então, um esquema tridimensional do interior desse parasito. Então, o flagelo é um flagelo típico também, que tem axonema, tem diferentes pares de microtúbulos, um par central de microtúbulos, e ele bate, né, de forma ondulante, dando movimento ao protozoário. A forma promastigota metacíclica se assemelha muito à forma promastigota procíclica, porém, existe um encurtamento do tamanho do corpo. Então, nas formas promastigotas metacíclicas, o corpo celular ele é menor, é mais curto, e o flagelo ganha tamanho. Então, proporcionalmente, o flagelo das formas promastigotas metacíclicas são mais longos do que das promastigotas procíclicas, e a estrutura das organelas intracelulares é muito semelhante àquela estrutura que a gente encontra nas formas promastigotas procíclicas. As formas amastigotas, e aqui existe também uma coloração, em que a gente mostra a opção desses pontinhos aqui, dentro, né, de tecidos. As formas amastigotas, como eu disse, elas são formas que não têm um flagelo aparente, então você tem aqui nessa micrografia, é visível o flagelo emergindo da bolsa flagelar, que é uma região, essa região da bolsa flagelar, tanto nas formas promastigotas quanto nas formas amastigotas, é a região de troca com o meio externo, onde você encontra os fenômenos de endocitose, de exocitose, realizados por esse protozoário. Então, ela é uma região específica, porque apesar de existir elementos do meio extracelular aqui dentro da bolsa, como ela é basicamente quase fechadinha aqui, se vendo, né? Ela permite a troca de fluidos, mas ela acaba gerando um microambiente específico onde ocorrem várias trocas importantes, né? Aqui o complexo de Golgi também, o núcleo, né? E a forma mastigota tem uma estrutura específica que não está presente nas formas procíclicas, que é o megassomo, que é uma organela que tem grande concentração de enzimas hidrolíticas
e pode ser uma organela digestória desse protozoário. E aqui existe uma micrografia de varredura mostrando as forminhas ovaladas da forma mastigota. Nessa reconstrução aqui, né, esse esquema tridimensional do interior das formas mastigotas, fica muito claro o tamanho, o grande tamanho da mediação em proporção com o restante das organelas da célula, toma grande parte do citoplasma das formas mastigotas, e você tem aqui um centroplasto bastante longo, também onde há o acúmulo do material genético do protozoário. Como é que se dá a infecção, então? A infecção, como eu mencionei, é feita quando a fêmea, através de várias tentativas, né, ela espeta a pele do mamífero ou do outro vertebrado várias vezes na tentativa de sugar o sangue, e enquanto ela vai picando e fazendo o que se chama em inglês de probing, né, sondagem, ela vai inoculando as formas metacíclicas. E essas formas promastigotas produzem um gel, que é o PSG, e esse gel que entope a probóscide, ele acaba induzindo com que esse inseto faça essa sondagem várias vezes, né, porque está entupido ali até que ele consiga sugar o sangue, e nisso facilita a regurgitação das formas metacíclicas que são então introduzidas nessa camada aqui mais superior da pele. Então, quando o flebotomínio injeta o conteúdo, né, que ele tem aqui, que é a sua saliva, junta a sua saliva com os metacíclicos. E a saliva do flebotomínio tem um papel fundamental possibilitando, né, a infecção do hospedeiro vertebrado, porque junto da saliva há uma série de componentes que são fisiologicamente ativos, mas recentemente se viu que também micro-organismos que estão lá no sistema digestório do flebotomínio, que são co-injetados, né, bactérias que são co-injetadas junto com gel e as formas metacíclicas, têm um papel fundamental na ativação inicial de um ambiente inflamatório e na ativação de neutrófilos e de outros fagócitos que vão propiciar o melhor ambiente para que essa leishmania consiga estabelecer a infecção. Então, inicialmente, existe uma onda de neutrófilos muito grande, que ela é recrutada para o tecido, mas isso se dá também devido à injúria que esse tecido sofre pela picada do inseto, mas, além disso, esses micro-organismos que estão aqui induzem a ativação do sistema de defesa, do sistema inflamassômo, e induz a produção da citocina L1-beta, que vai ajudar a promover um ambiente pró-inflamatório aqui nesse local da picada. Esses neutrófilos, eles se ativam, eles jogam redes de DNA, que são essas redes extracelulares de DNA, que é o sistema de defesa dos neutrófilos, e muitos desses neutrófilos vão, então, fagocitar esses protozoários. As leishmanias, elas não vão dividir dentro dos neutrófilos, mas elas permanecem vivas. Tá? Então, aqui, apesar de você ter esse desenho mostrando a divisão das formas entre os neutrófilos, isso não está bem estabelecido. Tá? Ela sobrevive, mas não há uma indicação muito firme de que ela consegue proliferar para fazer o ciclo completo. Tá? E, além dos neutrófilos, ela também é fagocitada por macrófagos dermais. Não só macrófagos dermais, como macrófagos que vêm a se diferenciar no tecido e que foram recrutados da circulação, ou seja, monócitos que estão passando são recrutados para esse ambiente inflamatório. Então, existe um ambiente muito rico em diferentes fagócitos. Além disso, as células hemolíticas, que são células apresentadoras de antígeno, que são fundamentais para se começar a resposta imune adaptativa, e todas essas células podem fagocitar a leishmania. O hospedeiro final será o macrófago, será esse célula hospedeira na qual os mastigotas vão se proliferar e vão manter o ciclo da leishmania para que se cause a lesão crônica. Há teorias de que parte desses neutrófilos infectados vão ser
fagocitados pelos macrófagos, assim vai haver uma transferência passiva de parasitas de neutrófilos para macrófagos, mas há também evidências muito fortes de que a infecção direta de macrófagos de um subtipo específico na pele que serão os macrófagos que serão os hospedeiros definitivos dessas formas premastigotas, perpetuando o ciclo nessa região da pele e causando a ferida. No caso da infecção visceral, ainda não se sabe exatamente quais são os elementos que levam à disseminação para os órgãos. Mas se sabe que, nessa fase inicial de infecção, a leishmania vai ser fagocitada, como eu disse anteriormente, por diferentes fagócitos. Aqui está representada uma célula dendrítica, monócitos que foram diferenciados na pele, neutrófilos, outros macrófagos residentes. Algumas dessas células vão ganhar circulação, vão conseguir passar, ganhar circulação e vão levar esses parasitos para diferentes órgãos, para o baço, para o fígado e também, eventualmente, para a medula óssea, que, aliás, é o órgão onde se faz a punção para que se faça diagnóstico de leishmaniose visceral. E aqui nos slides estão mostrados vários tipos de citocinas que já foram identificadas, que fazem parte da resposta imune contra o parasita e que são produzidas nos diferentes órgãos. Então, a gente tem uma mistura de citocinas. No baço, esse parasita ele vai ser perpetuado por macrófagos residentes de baço, e no fígado ele vai ser perpetuado nas células de Kupffer, que são uma subpopulação das células da linhagem monocítica macrofágica dentro do fígado. Quando a gente tem que ter em mente, quando esse parasita ele é inoculado na pele do hospedeiro, existe, como eu mostrei anteriormente aqui, existe uma indução de uma inflamação local e existe a diapedese de células do sangue e também a produção de vários elementos vasoativos que vão induzir o derramamento de plasma. Então, existe um pequeno inchaço, né, o edema ocorre, e é uma defesa normal do organismo em várias situações de injúria, e com esse edema vai vir plasma, que vão trazer uma série de componentes moleculares que estão presentes no sangue e que vão ter uma participação importante na cinética de infecção da leishmania. Então, isso aqui está mostrando o comportamento de várias moléculas, né, provenientes de várias células e de várias células do sangue na sua interação com o parasito, diferentes componentes. Então, há componentes do sistema complemento, há elementos da cascata de coagulação, há outros elementos, inclusive hidrolases, proteases, etc., que podem interagir com a superfície do parasito. E durante a sua evolução, por milhões de anos, o parasito evoluiu e aprendeu a tirar vantagem da interação com diversas dessas moléculas para que ajude a promover a infecção. Então, na tentativa do hospedeiro de se defender da invasão pelo patógeno e produzindo diferentes moléculas, que serão moléculas de defesa, ele acaba auxiliando o protozoário a estabelecer a infecção no seu hospedeiro final, porque ele se aproveita dessas moléculas. Então, aqui a gente tem desenhado, por exemplo, anticorpos, a gente tem desenhado outras moléculas do sistema complemento, que podem estar se associando, né, interagindo com o parasita e facilitando a sua invasão. Em relação ao sistema complemento, a leishmania desenvolveu estratégias muito interessantes para lidar com isso. Então, ela tem na superfície dela uma enzima proteolítica que é capaz de cortar o elemento C3 do complemento, C3b. Então, ela inativa o C3b do complemento, impedindo que a cascata do complemento siga se depositando na superfície do parasita e impede a lise do parasita por complemento. E, além disso, ela se aproveita desse subproduto que foi gerado pela enzima do parasita para gerar o subproduto inativo
complemento para se ligar a receptores de complemento na superfície, por exemplo, de um neutrófilo, ou de um macrófago, ou de um monócito, facilitando, então, a sua fagocitose mediada por receptor. Né? Então, a leishmania, como eu já disse, ela pode infectar diversos fagócitos, mas a célula hospedeira final é o macrófago, é essa célula que vai estar cronicamente infectada e que vai perpetuar a doença. Então, aqui existe uma micrografia de um macrófago infectado por leishmania amazonensis e as formas amastigotas que se multiplicaram no interior do macrófago e elas se multiplicam no interior de um vacúolo. Então, a leishmania é um parasita intracelular obrigatório que vive dentro de um vacúolo que suporta o seu crescimento dentro do macrófago. Ela não vive livre no citoplasma. E esse vacúolo, ele tem características muito específicas. Então, o parasita coevoluiu com o seu hospedeiro e desenvolveu estratégias para otimizar a infecção e escapar do hospedeiro, como eu falei lá, em relação às moléculas do complemento. Então, nessas micrografias aqui, a gente vê parasito aqui com flagelo, o parasita está fluorescente, está marcado, e a gente vê os estágios iniciais de infecção da célula, tá? E que a gente tem marcadinho aqui também, em vários, com várias bolinhas aqui, são diferentes organelas do sistema endossomal da célula. Então, como esse parasito vai viver dentro de um vacúolo, que é chamado de vacúolo parasitófago, ela aprendeu a se aproveitar do sistema endossomal da célula hospedeira, que é o macrófago, para construir esse vacúolo. Então, essa leishmania vai ser fagocitada inicialmente, né, num fagossoma, e essa vesícula, que é oriunda do sistema da fagocitose, ela vai se fusionar com diferentes componentes da via endossomal do protozoário, do macrófago, que é um mecanismo normal em que o macrófago, em diferentes células eucarióticas, encontra para processar ou para endereçar aqueles elementos que são endocitados ou fagocitados do meio extracelular. Então, isso envolve a fusão com uma série de compartimentos, endossoma inicial, endossoma tardio e até com o próprio lisossoma. Então, a leishmania aprendeu a evoluir nos estágios iniciais. Ela controla a taxa de fusão dessas vesículas intracelulares que existem no macrófago com aquela vesícula em que está a sua leishmania, em que ela foi fagocitada, com fagossoma, e monitorando a cinética de fusão, dá tempo para esses parasitas se diferenciar na forma mastigota, que é mais resistente às enzimas hidrolíticas da célula do macrófago, e então ela vai moldando como vai ser o ambiente desse vácuo onde ela vai viver, modificando a taxa de fusão dessas vesículas e também os componentes moleculares que vão fazer parte desse vácuo. Então, nos estágios iniciais da infecção, a gente tem aqui uma micrografia que mostra um macrófago em que está começando a fazer uma copa, né, fagocítica, um cup, uma borda em que vai puxar essas formas para dentro. Então, você tem uma projeção de membrana aqui, e essa fase da projeção de membrana, ela ocorre após a fase de reconhecimento. Então, existe uma fase de reconhecimento do parasita com a superfície do macrófago, que, como eu falei, envolve receptores do macrófago, envolve moléculas na superfície do parasita e moléculas do próprio hospedeiro que foram depositadas na superfície do parasita. A adesão e depois inicia-se o processo de fagocitose. Então, essa membrana, ela vai se projetando cada vez mais de forma bem justaposta ao protozoário, né, como se fosse englobando aqui, sugando esse protozoário, até que ela vai até quase sua totalidade e ela consegue depois fechar aqui, colocando o protozoário para dentro do macrófago, dentro de um vacúolo que é composto por parte dessa membrana
que envolveu o protozoário no momento da fagostose. Já numa fase mais avançada, depois que os amastigotas elas se transformam em amastigotas, as amastigotas dividem, você tem os amastigotas que podem residir dentro do vacúolo, aqui mostrado como está dentro do vacúolo parasitófilo, dentro de um macrófago. Então, a manutenção da infecção nos vertebrados se dá, então, pela fagostose das formas amastigotas. Então, o processo de fagostose também envolve reconhecimento, adesão e a fagostose, através do campo fagocítico aqui. Esse vacúolo parasitófilo vai se fundir com uma série de elementos, mas finalmente, principalmente com o lisossoma da célula, e vai doar material para esse vacúolo parasitófilo. E dentro desse vacúolo parasitófilo, a leishmania vai se dividir, até que o vacúolo abrange grande parte do citoplasma da célula, você tem um número muito grande de mastigotas, e a célula rompe, liberando outras mastigotas para o meio extracelular. Então, aqui, vou terminar a parte da segunda aula para nós seguirmos para a terceira parte.